convidar toda a comunidade universitária para integrar a nossa luta por uma educação pública gratuita e de qualidade. A crise é dos ricos e o pobre é que se fode. Ocupar é a gente ocupar um lugar que é nosso, um espaço que é nosso, que quer ser retirado. Então a ocupação é resistência, ela é para marcar oposição sim, é para marcar que os estudantes estão ali, estão dispostos a lutar para que a universidade seja de fato nossa e que nenhum direito que foi tão difícil para ser conquistado seja retirado. Quando começou esse processo de desmonte de direitos mais acirrado do governo golpista, obrigatoriamente a gente precisou se posicionar, né? A gente não tinha escolha, assim. E aí a universidade, que antes estava lá parada, perplexa, sem conseguir respirar, teve que tomar fôlego e começar a se organizar para lutar, assim. Era a nossa única chance de reação diante de tudo que estava acontecendo, né? Eu acho que a gente está num momento de organização e de política, assim, no auge de um movimento de base na nossa universidade, no nosso país. Eu acho que todo mundo tem que participar disso, sabe? Eu acho que a gente não pode olhar para trás e ficar pensando em como seria se a gente vivesse na época dos caras pintados, na época da ditadura. Não, a gente está vivendo um movimento hoje. A gente está fazendo um movimento hoje. E a gente está numa luta não só contra o governo, contra as políticas que o governo está colocando, mas uma luta para que a gente consiga permanecer na universidade. Uma luta para que outras pessoas consigam entrar na universidade, né? Hoje é quinta-feira, dia 10 de novembro. A gente ocupou há 9 dias. Então, através de uma assembleia, os estudantes deliberaram pela ocupação. A gente criou comissões de segurança, de infraestrutura, de limpeza, comida, e aí cada um tem a responsabilidade por alguma coisa aqui. Fora as atividades que estão ocorrendo todos os dias, a gente tem uma página no Facebook, o PM, a gente todo dia lança atividades, oficinas, palestras, para poder ter o maior aproveitamento desse tempo, para a gente divulgar a luta, para a gente poder formar um pensamento político dentro da faculdade. A gente não está pensando no nosso semestre, em 6 meses, né? A gente está pensando no futuro, principalmente nós, aqui a maioria dos estudantes aqui são professores, como eu falei, são cursos de licenciatura, então a maioria aqui tem uma realidade e enxerga que a gente precisa lutar para esse espaço aqui existir, para quando os nossos alunos, nossas crianças puderem estudar, ter esse espaço. Então eu convidaria essas pessoas que criticam a compor a ocupação junto com a gente. Acho que a maior atividade que está acontecendo aqui é o empoderamento, é o aprendizado individual. Existem pessoas que estão entrando na luta pela primeira ou segunda vez e existem pessoas que já estão na luta há mais tempo e há essa troca. Só que independente de quem está iniciando, de quem já tem um tempo de estrada, é que toda a luta é uma luta diferente. E infelizmente essa não vai ser a última luta, essa vai ser mais uma luta, porque os ataques contra a educação, eles são constantes. A crise da educação, como já dizia Darcy Ribeiro, não é uma crise, ela é um projeto. Enquanto aqui eu não passei a ocupação inteira dormindo aqui, mas em algumas atividades eu vim, inclusive num dia que a gente foi em Nova Iguaçu, e depois a gente terminou no IEM, e eu lembro que tinha muito secundarista com a gente, muito secundarista. E eu achei isso muito maneiro. Porque as discussões, exatamente o que a gente estava falando, era que essas discussões que não chegavam na Baixada, finalmente chegaram. E a gente não estava mantendo elas ali, entre a gente e secundaristas. Não, era entre a gente e secundaristas e qualquer transeunte que estava por ali. A gente chegava com um papelzinho e falava,
você sabe o que é a PEC? E a gente discutia política com eles de uma forma que geralmente não é discutida. E eu acho que durante a ocupação e durante todas essas atividades, durante o trâmite da PEC, a gente parou para poder discutir qual era o futuro do nosso país. Então foi isso que a gente conseguiu construir durante a ocupação, que foi esse diálogo entre a universidade e a população. É a ocupação com atividades que a gente possa construir com os alunos aqui, as atividades do Instituto Multidisciplinar. A gente tem feito sarau, ocorreu o sarau preto, que foi muito interessante. A gente tem tido rodas de conversa, debate a respeito da PEC, aulões aqui embaixo, porque a ocupação muita gente não conhece. Então a ocupação, ela não é só simplesmente para marcar território, ela é também uma forma de resistência, uma forma de marcar território, mas ela também é um espaço de construção de conhecimento e de aprendizado. A gente tem também o Ocupinha, que é para criança, até porque a gente tem uma ideia de que a gente quer que a faculdade ela seja democrática e inclusiva, não excludente. E quando a gente exclui mães, pais e crianças, a gente não está fazendo o que a gente mais luta, para que a faculdade seja de todos. A universidade ela precisa ser de todos, ela precisa ser democrática. Então a ideia do Ocupinha é justamente essa, para que as mães e os pais possam trazer seus filhos, a comunidade no entorno da universidade possa participar dessa universidade, que a universidade não seja algo distante da comunidade, mas que ela possa se ver ali dentro também. Eu acho que foi muito importante levar esse movimento não somente de Seropédica, mas também juntar as duas faculdades, né, os dois campos, Seropédica e Nova Iguaçu, e a gente andou do centro de Nova Iguaçu até a unidade em Nova Iguaçu. Foi uns 4 quilômetros, eu acho, uns 3 quilômetros. Então a gente passava por bastante lugar com as populações de Nova Iguaçu, da Baixada, e eu achei muito interessante porque algumas pessoas olharam estranho, outras apoiaram, mesmo não saindo de suas casas, mas o convite foi feito para adentrar a faculdade, participar das atividades que estavam lá. A Baixada e o trabalhador, que é a periferia, ela tem voz e ela não vai se calar só porque a gente não tá ali no centro onde são resolvidas todas as questões. E com isso também pego um gancho para falar da nossa ida a Brasília, em que nós fomos para lá no dia para uma manifestação que ocorreu no dia 29 de novembro. E conseguimos 9 ônibus saindo aqui da universidade, todos eles saíram cheios para a gente poder estar indo para lá, para uma manifestação unificada que aconteceu na esplanada dos ministérios. Bem, a manifestação ela partiu da Biblioteca Nacional e em direção à Câmara. E, bem, quando a manifestação chegou na Câmara, ela ainda tinham manifestantes saindo da Biblioteca Nacional, que é uma extensão, acredito que seja algo por volta de 2 quilômetros de uma via com estudantes, trabalhadores se manifestando lá. O espelho d'água da Câmara ele é formado o desenho dele é de uma bacia. Então, quando nós estávamos lá embaixo, a polícia desceu da parte superior, onde ficam as avenidas com a cavalaria, e começou a perseguir manifestantes, a tacar bomba de efeito moral, bomba de gás lacrimogêneo, e todo mundo começou a correr desesperado, muita gente desmaiada. Eu lembro que quando eu tava lá, assim, né, correndo da polícia, correndo das bombas e tal,
eu ficava pensando assim, meu Deus, com toda certeza isso está sendo transmitido, porque isso que está rolando aqui é um massacre, então assim, com toda certeza isso está sendo transmitido. Meus pais devem estar malucos em casa pensando que eu estou morta aqui. E eu lembro que depois, né, muito depois quando as coisas se acalmaram, eu consegui telefonar e eu falei com a minha mãe tava, mas o que está acontecendo aí? Tipo, ela não sabia de absolutamente nada. Porque nada estava sendo transmitido, assim, a imprensa simplesmente se omitiu diante do que estava acontecendo e posteriormente, quando ela foi informar, quando ela foi noticiar, ela noticiou de um jeito muito fraudulento, né, que é o que a gente já está acostumado, né, porque a mídia, a gente sabe que a mídia não é democrática e ela mostrou isso de uma forma muito escancarada, né, na cobertura desse ato em Brasília. Infelizmente, o ato, ele não... Talvez ele não tenha atingido seu objetivo final, que era conseguir barrar a aprovação da PEC dentro da Câmara, só que na realidade, enquanto a gente estava na esplanada dos ministérios, se colocando politicamente contra esse enorme desgaste, esse sucateamento que vai se tornar a aprovação da PEC, com cortes de gastos a partir mesmo desse ano para a educação e para a saúde, os senadores estavam num banquete, se divertindo possivelmente, consumindo produtos, acredito eu, que de alto valor agregado, que somos nós que sustentamos, enquanto eles estavam favorecendo que a educação pública e a saúde sejam sucateadas durante esses 20 anos que vão seguir a partir da aprovação da PEC. Eu vou me formar antes da PEC realmente começar a acabar com os meus direitos. Mas, assim, minha irmã, por exemplo, que entrou na universidade agora, em 2018, quando a PEC começar a ser implementada, ela não vai ter a universidade que eu tive, que eu estou tendo agora. Que não é as mil maravilhas, mas que ela não vai ter, né? Então, eu acho que a luta que eu estou tendo hoje, a luta que a gente está tendo hoje, é uma luta para que a gente tenha um futuro melhor. É uma luta para que a gente seja estudante, é o mínimo. A PEC passou exatamente pelo fato de que a gente tem um presidente que definitivamente não nos representa, né? Mas apesar dela ter passado, essa sensação de que a gente continua organizado e a gente continua na luta e a gente vai continuar lutando agora para que ela caia, né? Não mais para que ela não passe, mas agora para que ela caia. E é isso, assim, saindo dessa ocupação com esse sentimento de que a gente foi vitorioso por ter se organizado, por ter botado pressão. A luta foi linda, a gente foi assim, a polícia veio com tudo para cima da gente e ainda assim a gente peitou, a gente foi com garra, a gente foi com coragem, sabendo de toda a truculência que a gente ia enfrentar, e ainda assim as pessoas foram com muita coragem, exatamente porque tá todo mundo nessa de eu tô cansada, sabe? De cansaço mesmo, de aceitar o que foi imposto pra gente, de aceitar todos os golpes que a gente estava recebendo todo dia, porque não foi um golpe, né? É um golpe todo dia, assim. E ninguém mais tem saco para aturar isso, ninguém consegue mais ficar de cabeça baixa diante de tudo isso. E principalmente, assim, a juventude, ela foi protagonizada por uma juventude LGBT, por uma juventude de mulheres, por uma juventude de negros e negras. E são todas as pessoas que normalmente são marginalizadas na sociedade, que não têm espaço dentro da universidade. E a ocupação foi o espaço dessas pessoas, foi o espaço que essas pessoas protagonizaram, foi o espaço que essas pessoas estavam na frente da luta, foi o espaço que essas pessoas estavam com o microfone na mão, que elas estavam falando, que elas estavam se posicionando. E foi muito importante, assim, porque a ocupação, ela mostrou muito o modelo de sociedade que a gente quer, sabe? Ela serviu muito para isso. Então a gente quer uma sociedade onde essas pessoas tenham voz, onde a juventude tenha voz, mas principalmente a juventude negra, a juventude periférica, a juventude LGBT, a juventude feminista. E a ocupação, ela foi muito esse espaço onde a gente conseguiu sentir isso de uma forma muito intensa, né? E acho que por isso que isso foi tão importante, esse processo de ocupação foi tão importante, porque mostrou muito dessa sociedade que a gente quer construir.